Você já teve a sensação de saber exatamente o que precisa fazer, mas mesmo assim acaba não fazendo? Você começa um projeto, cria planos e até se anima, mas em algum momento você se sabota. E o problema disso não é a falta de capacidade. O nome disso é autossabotagem. E hoje você vai entender melhor como ela funciona e como você pode eliminar ela da sua vida. Mas o que é exatamente autossabotagem? Entenda o significado agora. Autossabotagem é qualquer comportamento inconsciente que te afasta da vida da qual você quer ter. E quando que ela aparece? Quando você desiste de algo, quando você procrastina aquilo que precisa ser feito, quando você troca aquilo que é importante pelo que é confortável, quando você não assume responsabilidades, além de quando você faz coisas pela impulsividade. Ela em si parece não inofensiva, e só que porém ela é destrutiva e te afasta cada vez mais do seu objetivo. Aí você deve estar se perguntando: e por que o cérebro se sabota? Se isso é algo que de certa forma nos prejudica, tomando como base a explicação da neurociência comportamental que explica o porquê fazemos o que fazemos, afirma que o cérebro humano foi programado para duas coisas. Primeiro, economizar energia e segundo, evitar a dor, que nos leva a crer que crescer exige esforço, desconforto e risco. Então, o cérebro cria desculpas para te manter no seu conforto e na zona que ele considera que você conhece. Por isso que você se auto-sabota, pois é uma resposta do cérebro para dizer que ele prefere estar onde ele está no momento, pois de certa forma você não se expõe ao risco, ao desconforto e também não vai exigir esforço. Como que a autossabotagem ela atrapalha no seu desenvolvimento pessoal. Você se sabota quando você começa e não termina algo, faz você pular de método em método e acaba não fixando o seu desenvolvimento em determinada atividade. Você acaba muitas vezes mudando a sua rota antes mesmo de ter algum resultado. Além disso, você também se sabota quando você espera motivação. Muitas pessoas esperam estar motivadas para iniciar determinada coisa e acabam não desenvolvendo a disciplina necessária para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando ela não está com vontade de fazer. Outro erro muito comum que as pessoas cometem na autossabotagem é a comparação com os outros. Elas esperam muitas das vezes ter resultados similares a de pessoas que muitas das vezes já são especialistas ou que já estão há anos fazendo o que fazem e por isso acabam desistindo no caminho, pois pensam que os resultados virão de forma rápida se ela manter certa constância. Porém, há resultados específicos que exigem muito mais tempo para ter a sua maturação. Então, se você quiser ter um bom resultado em relação a isso, você não pode se comparar com as outras pessoas. Você precisa manter o seu ritmo sem desistir e focado no seu objetivo fim, pois eu tenho certeza que no tempo certo você conseguirá atingir o resultado que você almeja. E um livro referência muito interessante, que é do autor James Clear, que é um livro muito conhecido chamado Hábitos Atômicos, ele diz o seguinte: você não muda a sua vida com grandes decisões raras, você muda a sua vida com pequenas decisões diárias. Como é a autossabotagem nas finanças? A autossabotagem financeira, ela ainda é muito mais comum, ela está no nosso dia a dia em pequenas decisões, como, por exemplo, gastar para aliviar emoções. Muitas pessoas acabam utilizando o ato de comprar como uma forma de refúgio emocional para esquecer determinado problema. Mas isso é um perigo, já que o ato de comprar por impulsividade ele pode gerar até mesmo problemas financeiros graves. E outro ponto que está diretamente relacionado é as pessoas não controlarem os seus gastos, gastarem mais do que devem, pois não têm uma visão daquilo que pode ser gasto de forma saudável e que não vai impactar negativamente a sua vida financeira. Outro ponto muito importante é
evitar olhar números, ou seja, mais precisamente de dívidas. Muitas pessoas devem valores altos e evitam muitas das vezes até mesmo entrar nos seus aplicativos de banco ou fazer um cálculo geral para ter a visão de quanto devem. Só que isso é algo muito prejudicial, visto que os juros compostos eles trabalham contra o devedor. Então, é importante que a pessoa pegue todos as suas dívidas, controle e consiga negociar diretamente com as instituições devedoras ou pessoas físicas do qual mesmo tem alguma dívida. O ponto é viver no curto prazo, ou seja, não estabelecer um planejamento de gastos de médio e longo prazo, e sim viver apenas com passivos, do qual a pessoa paga no seu dia a dia, porém não ter uma visão a longo prazo e que possibilite até mesmo fazer um planejamento, ou financiamento, ou compra de algum bem a longo prazo com melhores custos, com menos juros e até mesmo com melhores condições de pagamento. Um autor que fala muito bem desse livro de forma profunda é o autor Morgan Housel, do livro A Psicologia Financeira. E o autor do livro cita que o comportamento ele é mais importante do que a inteligência quando o assunto é dinheiro. O fundador da psicologia analítica, Carl Jung, cita o seguinte: até você tornar o inconsciente consciente, isso dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Muitas pessoas acabam se sabotando por os seguintes motivos. O primeiro, medo de fracassar. Muitas pessoas têm medo do que as pessoas irão pensar e acabam muitas das vezes nem tirando do papel aquele planejamento, aquela ideia, por medo de rejeição, por medo de não ser aprovado pelas pessoas. E isso é um dos maiores sabotadores que você pode ter na sua vida. Então você precisa eliminar isso para fazer com que as suas ideias saiam do papel e você consiga fazer aquilo que você almeja. O segundo ponto é o medo do sucesso. Parece clichê, mas existem aqueles que têm medo de ter resultados expressivos e receio do que as outras pessoas irão pensar também, o que de certa forma acaba sabotando e impedindo que a pessoa acabe saindo da sua zona de conforto, eleve o seu padrão de vida, porque muitas das vezes existem aqueles que vão falar que você conseguiu atingir certo patamar devido a ter feito algo ilícito ou por outros fatores. Mas isso tudo não passa de apenas inveja, então você vai precisar tirar esse padrão de pensamento, esse paradigma, para que você consiga atingir um outro patamar. O terceiro ponto, mas não menos importante, que é você sair da sua zona de conforto. Quando você consegue sair da sua zona de conforto, automaticamente você retira a questão da autossabotagem, que coloca na sua cabeça que você precisa estar no local que você se sinta bem e que você não precisa se expor a um esforço grande, você não precisa estar se expondo a certa situação. Por isso, acaba que é muito mais fácil você se manter onde você está do que você tentar elevar o seu nível. Então, se você quiser tirar essa autossabotagem da sua vida, você precisa sair da sua zona de conforto. A autossabotagem, ela protege o ego, mas não o futuro. E como é que eu faço para identificar a autossabotagem pessoal? Bom, primeiramente você vai precisar fazer algumas perguntas e com essas respostas você vai conseguir ter uma ideia melhor naquilo que você está falhando e aquilo que você precisa melhorar. A primeira pergunta é: aonde eu sempre começo e aonde eu sempre paro? Essa é uma pergunta bem interessante porque ela mostra qual é o seu vício, ou seja, aonde que eu desanimo, o que é aquilo que eu faço e de certa forma eu não consigo prosseguir, ou seja, até onde eu estou parando. A partir desse momento, você consegue montar uma estratégia para que você consiga vencer aquela autossabotagem que você está fazendo. A segunda pergunta é: o que eu evito enfrentar? Ou seja, quando você começa a ver aquilo que você não quer em nenhum momento bater de frente, você consegue não só identificar, mas como você consegue ser mais cirúrgico aonde você precisa melhorar.
Ou seja, se tem uma situação que eu não estou conseguindo fazer, você provavelmente pode estar evitando enfrentar certo problema. E isso está te prejudicando e impedindo que você consiga atingir resultados melhores. E a terceira pergunta é: qual é a desculpa que eu geralmente dou com mais frequência? Ou seja, você pode estar travando justamente aí. Pode ter algo que você faça e que toda vez você esbarra justamente nessa desculpa. Por exemplo, eu quando precisei iniciar esse canal, eu poderia sempre bater na mesma tecla. E que eu não tenho um equipamento de alta qualidade, eu não tenho uma iluminação 100%. Então, isso me impediria, de certa forma, de eu dar andamento no canal. Porém, o que eu pensei foi: eu preciso continuar para justamente eu ter não só uma estrutura montada, não só moldado também a minha persistência, para que eu consiga mudar com o tempo e consiga tirar aos poucos cada coisa que me impede de crescer mais, não só o canal, mas também em outras áreas e outros objetivos que eu também tenho na vida. A coisa que você deve se perguntar, que é a quarta pergunta, é: o que eu sei que devo fazer, mas não faço? Quando você começa a identificar aquilo que você não faz, você consegue, como eu falei, ser mais cirúrgico. Você consegue criar uma ação para justamente de encontro com aquele problema. Começa a colocar em prática aquilo que antes eram apenas desculpas e que você sempre esbarrava no mesmo problema. É importante você lembrar que consciência é o primeiro passo para a mudança. Agora eu vou te apresentar algumas ferramentas práticas para você colocar em ação e eliminar de uma vez por todas a sabotagem da sua vida. A primeira regra é a regra do mínimo. Faça o mínimo possível, mas faça. Por exemplo, você quer ler um livro inteiro, mas você nunca consegue ler ele por completo. Pode ser muito possivelmente porque você quer fazer muitas vezes grandes leituras e acabar num tempo que muitas vezes chega a ser fora do real. Então, é muito mais viável você dividir ou criar um cronograma de leitura para que você consiga executar a cada dia um pouco daquela leitura, até que ao final de determinado tempo você consiga atingir o seu objetivo final. A segunda regra é clareza antes da ação. Muitas pessoas falham nesse ponto, pois elas não planejam aquele objetivo final. E com isso, elas acabam não criando as etapas necessárias até que aquele objetivo fim seja cumprido. Por exemplo, vamos dizer que você quer iniciar uma empresa ou você quer iniciar um negócio, porém você não estudou bem aquele negócio, não fez um plano de ação que você necessita ter para que você tire aquela ideia do papel e comece a colocar em prática. Aqui é onde, por exemplo, muitos empreendedores acabam fechando e perdendo seus empreendimentos logo nos primeiros anos, pois pulam a etapa de planejamento e já partem diretamente para a ação. E não tem um planejamento consolidado para cada etapa. Muitas vezes param por coisas básicas, por falta de capital de giro e até coisas que poderiam ser evitadas se tivesse sido executado um planejamento bem feito. O terceiro ponto é: ambiente, pense força de vontade. Você vai precisar organizar o seu ambiente em vários aspectos, desde o ambiente físico, se for, por exemplo, financeiro, organizar planilhas que você consiga controlar melhor os seus gastos, consiga planejar melhor os seus objetivos, e tudo isso, a organização, ela é uma chave muito importante para eliminar algumas autossabotagens que aparecem ou que estão presentes na sua vida hoje em dia. E um erro muito comum também é você tentar lutar contra si mesmo quando se refere à sabotagem. Existem algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês que é possível você conseguir entender melhor a sua mente e conseguir eliminar esse problema. Lembre-se que o objetivo não é brigar com a sua mente, é entendê-la. Quando você entende quando a sua mente funciona, você consegue ter melhores ações para eliminar todos os obstáculos que impedem você de atingir aquilo que você almeja. É importante frisar que a autossabotagem
ela não se elimina com agressividade, e sim com estratégias. Quando você começa a colocar em prática as ferramentas necessárias, você consegue ter resultados muito melhores do que quando você tenta fazer por conta própria, de qualquer jeito. Lembre-se que agora que você conhece os seus padrões, se você permanecer se auto-sabotando, isso já no caso será uma escolha sua. Escolhas repetidas, elas constroem o futuro que você almeja. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona a autossabotagem, quais são os padrões que fazem você ser refém dela de certa forma e como você consegue eliminá-las, verificando como elas funcionam, criando estratégias inteligentes para combatê-la e conseguir ter resultados melhores. Comente aqui qual é a área que você mais se auto-sabota e qual é a estratégia que você vai começar a usar a partir de agora. Deixei alguns livros durante o vídeo para que você se aprofunde melhor no assunto. Clique na descrição do vídeo para comprar e adquirir o seu. Desde já, agradeço pela oportunidade. Se inscreva no canal, comente, curta o vídeo e até a próxima.